Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 8º Ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá a todos, me chamo Maurício Nazarete Lopes, sou estudante de doutorado no programa de pós-graduação Educação em Ciências da Universidade Federal do Rio Grande, universidade localizada no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Hoje estou aqui na Universidade de Aveiro, através do programa PDSE da CAPES, fazendo um doutorado sanduíche, junto às orientadoras Ana Alexandre Valente Rodrigues e Maria Filomena Rodrigues Teixeira. Viemos aqui apresentar, então, o trabalho intitulado Masculinidades Conectadas, um olhar para pedagogias culturais que constituem práticas de homens dentro de uma cibercultura de grande theft alto, GTA. Esse trabalho ele tem como objetivo analisar as pedagogias culturais sobre masculinidades reproduzidas por homens, membros de um grupo do Facebook denominado Viciados em GTA. Esse trabalho ele está inserido dentro da perspectiva teórica dos estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista. Assim, analisamos os sujeitos como construções. Assim, analisamos que os sujeitos são construídos social e historicamente dentro de uma cultura. Há uma série de discursos e práticas culturais que nos subjetivam cotidianamente. Além disso, dentro dos estudos culturais, analisamos os artefatos culturais como aqueles objetos que, sobre um status simples de uma expressão de uma cultura, eles incorporam, modificam ou produzem significados. Além disso, analisamos os gêneros e as masculinidades como construções sociais e culturais. E assim, a gente pode verificar o trabalho incessante da cultura na definição do que é do universo dos homens e o que é do universo das mulheres, ou seja, das masculinidades e das feminilidades. Além disso, então, a gente precisa se atentar que o gênero está sempre em conexão com religião, classe social, território, relações étnico-raciais, sexualidades, entre outras interseccionalidades. Durante os anos 90, acompanhamos uma explosão de tecnologias digitais e que vieram proporcionando uma série de transformações nas relações sociais e culturais, muito relacionado à democratização ao acesso, em que várias pessoas tiveram acesso a computadores, a celulares e também acesso à internet. Desde então, dentro do campo dos estudos culturais, vem se nomeando o ciberespaço como aqueles territórios e os ambientes virtuais no qual as práticas culturais ocorrem, ou seja, as ciberculturas ocorrem dentro de ciberespaços. Então, nós vamos olhar aqui nesse trabalho para um ciberespaço, que é o Viciados em GTA, um grupo que surgiu no ano de 2013 e tem cerca de 177 mil membros. E é dedicado à cybercultura do jogo GTA. O GTA, o Grand Theft Auto, é um jogo que pertence à produtora Rockstar Games e é uma das séries de jogos eletrônicos mais vendidas da história. Possui cerca de 455 milhões de cópias vendidas e ele se constitui como um artefato cultural que é permeado por significados do universo do crime. Assim, esse jogo apresenta uma linguagem que reproduz violências físicas e psicológicas, conteúdos sexuais, consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. No Brasil, ele é um jogo dedicado a maiores de 18 anos. Como metodologia para esse trabalho, o material empírico constitui-se a partir de 5 publicações e 114 comentários analisados, que estão presentes na seção de discussão do grupo. O que essas publicações elas têm em comum é que elas utilizam a protagonista do próximo GTA, do GTA 6, que é Lucia Camino, que terá uma relação amorosa com o Jason, que será o outro protagonista do jogo. E o GTA 6, então, ele está previsto para ser lançado no dia 19 de novembro de 2026. Como metodologia de produção dos dados, a gente utiliza um método de produção de registros em que capturas de telas ou screenshots são produzidos dessas publicações e de todos os comentários e que são armazenados em um arquivo PowerPoint.
Como metodologia de análise de dados, utilizamos a análise cultural, pois essa metodologia possibilita que pesquisadores e pesquisadoras possam perceber e investigar as práticas sociais e culturais de um determinado tempo e espaço articuladas a relações de saber-poder. Partindo então para os resultados e discussões, na nossa primeira análise, temos uma publicação do dia 7 de maio de 2025, em que o membro publica Lucia e um emoji mandando beijinho, em que ele utiliza 8 imagens da personagem, 8 capturas de tela da personagem presentes no trailer de GTA, né? E essa publicação tem 12 curtidas e 9 comentários. Para essa publicação, a gente analisa 2, em que o membro do grupo diz: vai ter muito casal se separando por causa dessa deusa. Resposta: casar é coisa do passado, mano. Mulher nenhuma é melhor que videogame. O segundo comentário: mano, na moral, eu apaixonei numa mina que não existe. Resposta: o tanto de mão peluda que vai ter quando esse jogo sair não está escrito. Fazendo uma análise então dessa primeira publicação e seus comentários, a Lucia ela é posicionada como um objeto de desejo e consumo erótico ou sexual desses homens. As pedagogias sobre as masculinidades aqui se associam a performances de gênero, o conselho de Judith Butler, né, que reproduzem práticas culturais desse olhar dos homens sobre o corpo feminino, além de práticas hegemônicas das masculinidades, o conceito de raio incônio, pois eles utilizam discursos sexistas com a objetificação sexual dessa personagem, e eles também, como não necessitam, eles objetificam tanto essa mulher, essa personagem, que na ausência de um desejo por uma mulher real, eles descartam essa mulher real, no caso, né, o que vai ter de casamento que vai terminar. Na nossa segunda análise, temos 2 publicações de um mesmo autor, em dias diferentes, em que ele compara a protagonista de GTA 6 com uma publicação que houve na rede social TikTok, em que uma mulher real buscava se comparar também à personagem, utilizando até o mesmo modelo de vestido, um bar, a cena toda, tá? Teve 376 curtidas em uma publicação e 50 em outra, 61 comentários e 17 comentários no outro. Aqui a gente destaca 8 comentários que destaca 6 comentários, no caso, né, em que esses homens dizem: viva as latinas gostosas. Quer entrar no hype do GTA, essa vagabunda? Se foda, irei ejacular. E o Duval responde: chuparia o C dela com a língua. Como diria o filósofo Piton, tudo na vida depende de quanto você quer comer alguém. A do jogo é mais bonita. Resposta: o maluco prefere boneco 3D. E por último, GTA 6 deixou todo mundo biruta. Aí um membro responde utilizando a imagem de uma garrafa com o símbolo de um produto líquido que repele pessoas LGBT. Então, como análise, também há a objetificação e a sexualização desse corpo da mulher. E conforme Alessio McNamara 2025, ele analisa que um artefato cultural tem a capacidade de ensinar e a vontade de fazer aprender. O que nós vemos aqui é que esses homens, que tanto produzem o jogo quanto os membros do grupo, eles possuem um fetiche, né? Um desejo por essa mulher latina que está tanto nessa produção do jogo como entre os discursos praticados pelos membros do grupo, como eu falei, né? E também há uma prática misógina com a utilização do termo vagabunda, né? E também há essa masculinidade hegemônica que opera através de um discurso homofóbico, né? Que está muito presente nessas relações de poder entre esse homem central que marginaliza, que não aceita, né, outras formas de masculinidade que não seja a dele. Por fim, a outra análise, né, a terceira análise é uma publicação do dia 6 de maio também de 2025, em que o membro do grupo diz: Lucia tem a vibe de mulher de bandido. Aí utiliza uma imagem dela presa e com outras imagens dela na piscina, outras capturas de tela, né, dela na piscina, em cima da moto ou na boate. Teve 21 comentários e 102 curtidas. Nós destacamos 3 comentários. Mas ela é, no sentido de ser mulher do bandido. E a resposta é: mas ela não precisava aparentar. O outro comentário seguinte diz: Jason vai raspar o cabelo dela no final do jogo. Resposta: no final do jogo teremos a escolha de raspar a cabeça dela ou mandar ela para a vala. Comentário 11. Será que no GTA 6 terá a cambada de machos que jogaram com personagem da mulher no GTA 5 Online?
E aí as respostas são: e duvida, no modo online tem muito personagem mulher controlado por macho. Se for para ficar horas vendo um personagem, que seja mulher, melhor do que ficar vendo o homem. E a resposta, vixe, sair do armário é bom. Então, aqui analisamos que há reprodução de sentido, significado sobre essa mulher de bandido, né? Em que posiciona essa mulher de forma inferior ao seu companheiro, e há a construção, então, de uma pedagogia cultural no qual o homem é o detentor desse protagonismo dentro do jogo, e que a protagonista irá ficar à mercê das escolhas do seu companheiro ao longo da história. Então, também há críticas, né, aos homens que jogam com personagens femininas, né, como utilizar a expressão sair do armário ou reclamar, né, desses homens que gostam de jogar com personagens femininas, né? E as autoras Gazoto e Vaz mencionam, então, que essa masculinidade ela sempre foi representada com sangue, violência, vingança e glória dentro dos jogos. E as mulheres sempre foram representadas como as mocinhas, as que seriam as salvas, ou no caso desse jogo é a mulher do bandido, e que esse homem vai acabar matando ela ou não dentro da história do jogo. Por fim, a última análise traz uma publicação em que, em 6 de maio, um membro diz Lucia e alguns emojis, em que destaca uma captura de tela do quadril da personagem, a mesma cena dela no bar, né, e também uma boate dançando. E aqui temos 2 comentários em que um traz o desenho de um homem fazendo continência junto com o seu pênis, no sentido deles estarem prontos, né? E outro traz o personagem do Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, como se ele estivesse pressionando, né, a Rockstar Games e dizendo: e é você quem financia essa brincadeira gostosa. Então há um estado de prontidão sexual, né, por esses homens através desse desejo pela personagem, e as práticas culturais aqui com o uso dessas imagens trazem performances de masculinidade que estão enraizadas nessa construção desses homens, né, nessa cultura desses homens, em que esses são educados a objetificarem as mulheres e a reproduzirem práticas sexistas, mesmo esta, né, Lucia sendo uma personagem fictícia, esses a têm como esse objeto de consumo sexual. Algumas considerações finais. Essa cybercultura, então, de viciados em GTA, ela se constitui enquanto um currículo cultural não escolar que reproduz significados sobre práticas de ser e estar homem dentro desse ciberespaço. Além disso, esses artefatos culturais se constituem para além de espaços de lazer. Há a reprodução de pedagogias sobre masculinidades que são compartilhadas, que atuam tanto nas subjetividades individuais desses membros, mas também numa subjetividade coletiva dentro dessa cibercultura. Além disso, os saberes aqui reproduzidos constroem então esses sentidos que tentam delimitar o posicionamento das mulheres e manter o domínio masculino dentro dessa cybercultura. E por fim destacamos então que esse estudo salienta que se deve continuar a analisar e problematizar as pedagogias culturais sobre as masculinidades que estão presentes nos espaços digitais, uma vez que estas reforçam práticas culturais de violência e desigualdade que podem transcender o mundo virtual para o mundo real. Desde já deixo aqui o meu agradecimento. Muito obrigado. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.